Aqui à frente, por favor, Senhor Deus. Não poderia iniciar essa palavra sem me prostrar diante da Tua presença, Pai. Não podemos esquecer, Pai, de quem é a palavra, quem é o dono da vida. Pai, não podemos esquecer que é o Senhor que traz a revelação, que a glória é Tua, o louvor é Teu, que tudo é para Ti, Senhor. Por isso eu me coloco e me prostro mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Fala conosco, me usa pela Tua infinita misericórdia, para que a Tua igreja venha a ser edificada em nome de Jesus. Podemos assentar? Glória a Deus, amém? Nós estamos iniciando hoje, esse programa de discipulado para a igreja, amém? Poderíamos até colocar o nome, programa de discipulado radical, amém, irmãos? Porque o discipulado de Jesus Cristo, ele é radical. Programa discipulado para a defesa da fé. Esse ano estamos vivendo essa experiência, de proclamar a defesa da fé. É um ano de samar, é um ano de se posicionar no meio do campo de lentilha e defender, amém, irmãos? Defender a doutrina, defender a igreja, defender a fé, defender o evangelho. É um ano de nos levantarmos como soldado valente do Senhor Jesus. A igreja, mais do que nunca, precisa de homens, mulheres, jovens e adolescentes valentes, que não se corrompem, que não se deixem influenciar. E o que vai nos guardar é a palavra do Senhor. Diga, é a palavra do Senhor. Amém? É a palavra do Senhor. E o texto áureo, o texto base para este ano é a primeira epístola de Pedro, capítulo 13, versículo 15, quando o apóstolo Pedro diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados. Estáis sempre o quê? Estáis sempre o quê? Para responder, ou seja, para defender. A palavra aqui no grego original é defender. É defesa, para defender, para responder com mansidão o temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. No dia 31 nós falamos que a nossa fé tem que ser uma fé que produz compreensão da palavra. Nós não cremos porque cremos, simplesmente cremos e não sabemos explicar. Primeiro nós cremos, a palavra do Senhor diz lá em Isaías: primeiro conhecer, para depois crer, para depois entender. Então é uma reação contínua. Primeiro você ouve falar de Jesus, a palavra entra, você crê e depois você começa a compreender aquilo que você creu. Quem pode dizer graças a Deus? Para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos defender a fé e explicar por que nós cremos. Tem muitos aí fora que dizem assim: por que você se veste assim? Porque o pastor mandou. Por que você carrega a Bíblia? Porque o pastor mandou. Por que você ora? Porque o pastor quer. Isso é resposta, igreja? Isso não é resposta. A resposta está na Bíblia Sagrada. O jovem chega na escola: ô Esther, por que você vai para a igreja? Aí imagina a Esther responder: porque meu pai quer. Isso não é resposta. Ô Natália, por que você prega? Porque eu gosto. Isso não é resposta. Amém? Então nós temos que saber explicar. Chegou a hora da igreja compreender, entender, aleluia, para poder se defender, porque as heresias estão aí. Não é verdade, igreja? As heresias estão tentando entrar na igreja. Em muitos lugares a heresia já entrou. Mas antes de nós nos prepararmos, nós precisamos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Então nessa noite nós vamos falar, como o programa de discipulado, nós não podemos começar a nos preparar se nós não entendermos o discipulado. A igreja precisa entender o seu papel como discípulo. Diga, eu preciso entender, compreender o que é ser um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo não tem vontade própria. Então nós precisamos entender. E a passagem que nós lemos, fala sobre o chamado de Levi, filho de Alfeu, ou seja, o publicano, Mateus aqui. O Senhor passa, e diz para ele: segue-me. Lá no texto de Lucas diz assim: e ele deixando tudo, repita comigo, deixando tudo,
Aleluia. Então, irmãos, é uma ação imediata. Ou seja, a confissão, ela não pode ser só oral. Nós não podemos só levantar as mãos e dizer eu aceito a Cristo. A confissão, ela é consolidada, ela é confirmada na ação do discípulo, em largar tudo e seguir a Cristo. Quantos levantam as mãos? Quantos já levantaram as mãos e disse eu creio no Senhor Jesus, mas a sua vida não mudou, não renunciou a nada, continua fazendo as mesmas coisas? Então o chamado, irmãos, aleluia, segue a obediência. Quem pode dizer graças a Deus? Então o chamado é feito de imediato e aquele que ouviu obedece. Ou seja, a resposta do discípulo não é só uma confissão oral, mas é uma ação em obedecer a Cristo, em obedecer o chamado, aleluia. E aí você começa a perguntar como é possível isso. Imagine isso. O publicano está na coletoria cobrando impostos, passa um certo homem chamado Jesus e diz segue-me, e ele larga tudo e segue. Como explicar isso? Se muitas das vezes nós pregamos e perguntamos quem quer seguir a Jesus e muitos se recusam. Qual foi a pregação de Jesus? Segue-me. Qual foi a introdução? Segue-me. Qual foi o desenvolvimento do sermão? Segue-me. Qual foi a conclusão? Segue-me. Qual foi o apelo? Segue-me. E ele ouviu e seguiu simplesmente porque quem estava chamando, o nome dele era Jesus Cristo de Nazaré. Você pode adorar esse Deus? Então isso, irmão, contraria a razão natural. É contra a lógica humana. Como pode alguém obedecer um simples chamado e largar tudo e seguir a Jesus? Quantos anos nós estamos na igreja e não conseguimos ainda largar tudo? Não conseguimos renunciar tudo. Tem gente que está remando, está lutando e não consegue largar a mentira, o palavrão, a vida errada, o cigarro, não consegue. Mas aquele homem ouviu e largou tudo e obedeceu o chamado. Aleluia! Pode-se até levantar uma questão e perguntar: será que esse publicano já conhecia Jesus? Será que o publicano já ouviu falar de Jesus? O texto não diz. O texto não diz isso. O texto não revela isso. O texto revela-se um desprendimento. O texto revela-se uma obediência total. Porque quando Jesus chama, nós só temos que obedecer, levantar e seguir a Ele. Não cabe nenhum questionamento. Quando Jesus fala, quando Jesus chama, não cabe nenhum questionamento. O que cabe ao discípulo é somente obedecer. Levanta as tuas mãos. Olha para o teu irmão, diga: vamos obedecer, vamos começar a obedecer, porque quem nos chamou foi Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos santificar Cristo no nosso coração, para começar a nos preparar para conhecer o Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa obediência ao chamado, esse desprendimento nos chama a atenção. Aleluia. E nós podemos ver, irmãos, que nesse encontro, aleluia, do publicano com Jesus, é algo assim sobrenatural. Porque, irmãos, quantos lembram aí o dia que aceitaram Jesus? Eu lembro, minha esposa lembra, né? Porque ela que me levou para a casa do Senhor. Irmãos, eu nunca imaginei. Eu estava conversando com a diaconisa, a missionária Márcia. Posso falar o testemunho, missionária? A missionária Márcia falou que era funkeira. Eu falei: não acredito. Missionária quietinha, funkeira. Isso é prova de conversão. Sim ou não, igreja? Você olhar para a pessoa, ela fala: eu era isso, eu não acredito. Irmãos, quando alguém fala isso, é porque realmente você se converteu. Quando você contar o teu testemunho e as pessoas disserem: eu não acredito, pode ter certeza, a tua conversão foi real. Porque é uma mudança radical. O discipulado, ele é radical. Porque as pessoas não conseguem entender que é isso. Fulano se converteu, Marcos se converteu, não acredito. Antônio Carlos se converteu, não acredito.
deixado para trás a nova geração. Quem já assistiu esse filme? Lembra aquela sequência Deixados para Trás? Tem um agora que é Deixados para Trás, uma nova geração. Comecei a ver, e aí houve um arrebatamento, e aí eu vi que uma menininha de 11 anos subiu. Eu falei, como é que pode? Não sabia a idade dela. A criança não subiu? 11 anos, mas cheio de maldade no coração, desobediente aos pais, rebelde. 11 anos ficou, não foi arrebatado. Está ouvindo, juniores? A importância de servir ao Senhor, a importância de cumprir a palavra do Senhor. Ah, é pequenininho, deixa, pequenininho não, já tem razão, já tem raciocínio, já sabe o que é certo e errado. Se houver o arrebatamento, Deus conhece o coração. A Bíblia fala que até a criança dá a conhecer pelas suas atitudes. Hoje as crianças não são mais inocentes, meu irmão, não são. Criança de 10, 11 anos faz coisas que você nem imagina. Aleluia. Então é preciso conhecer a palavra, é preciso converter, porque Jesus está voltando. Aleluia. Nada é mais importante do que o chamado e obedecer a esse chamado. Quem já obedeceu esse chamado, levante as mãos. Jesus, ele chama ao discipulado não como mestre, mas como sendo Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Aleluia. Então, Jesus Cristo, ele requer que o ser humano, obedeça ao chamado. E quando nós obedecemos ao chamado, irmãos, não resta elogio nenhum para o discípulo. A honra não é do discípulo. Nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Quando alguém se rende ao Senhor, a glória é dele, porque ele teve misericórdia de se colocar no lugar certo, na hora certa, para ouvir a palavra. Aleluia. Você se arrepender e sua alma ser salva do inferno. Então os méritos não é do discípulo, o mérito é do Senhor. Não existe mérito nenhum no discipulado, o mérito é do Senhor. Ao discípulo não cabe elogios ou aplauso por sua decisão. O olhar não deve recair sobre o discípulo, mas o olhar sempre recai para aquele que chamou o discípulo. Porque nós estávamos perdidos. A Bíblia diz no Salmo 40, que nós estávamos no lamaçal do pecado, mas o Senhor nos tirou, colocou nossos pés sobre uma rocha e nos deu um novo cântico. Hoje nós estamos aqui, irmãos. Então, não cabe nenhum elogio ao pastor Reginaldo. O elogio todo é do Senhor. Ele que chama, ele que capacita, ele que faz, a palavra é dele, tudo é dele. Não cabe curtida para o discípulo, cabe sim honras e glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador. Hoje está invertido. O discípulo quer honra, o discípulo quer glória, o discípulo quer aparecer, mas quem tem que aparecer é o dono, é aquele que chamou, é aquele que é digno de toda honra e toda glória, todo louvor. Aleluia. Então não há outro caminho para a fé senão a obediência ao chamado. E qual é o chamado? Segue, vinde após mim. Isso é tudo. E o discípulo deixa tudo para trás e segue a Jesus, irmão. Fala para o teu irmão, que é o conselho? Deixa tudo para trás, segue a Jesus. E algo interessante, quando nós seguimos a Jesus, parece que nós estamos deixando a nossa relativa segurança. Eu fico imaginando o chamado desses homens nessa época. Exemplo, publicano largou a coletoria, Pedro largou os barcos, a embarcação, a sua empresa. Aí eu fico imaginando, irmãos, os discípulos largando a previsibilidade, os discípulos largando a segurança financeira, os discípulos largando o seu conforto, os discípulos largando tudo e indo para um caminho de imprevisibilidade, de desconforto, mas na verdade é o contrário. Ele está largando o imprevisível pelo previsível. Ele está largando o desconforto pelo conforto e a segurança de estar nos braços do Senhor. Aos olhos humanos é uma loucura, mas aos olhos de Deus é a coisa certa, é o que temos que fazer. Aleluia, de estarmos seguros com
o discípulo segue. Diga, Jesus chama e o discípulo segue. Isso é graça. Salmo 119, versículo 45 diz: e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Então o chamado é a graça de Deus, irmão. O discipulado, né, é um compromisso com Cristo. Quando você fala, eu sou um discípulo, você está dizendo, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com Cristo. Ele é o meu Senhor. Você não está seguindo apenas o mestre, você está seguindo o teu Senhor. Não adianta Jesus ser o teu mestre, você falar que Jesus é o teu Salvador, se Ele não for o teu Senhor. Ele só será teu Salvador se antes Ele for o teu Senhor. Nós só podemos dizer que Jesus é o nosso Salvador depois que Ele for o nosso Senhor. Depois que nós submetermos a Ele. Aleluia. Antes de querermos buscar conhecimento, entendimento, antes de querermos nos preparar, nós temos que ter convicção que o cristianismo que vivemos tem Jesus Cristo vivo em nossas vidas. Cristianismo ou discipulado sem o Cristo vivo é apenas um programa de entretenimento. É um programa para viver bem, é um programa para ter uma vida feliz, é um programa para eu ser bem sucedido. Muitos estão aí seguindo a Cristo para ser bem sucedido, para ter uma vida feliz, para ter casamento. Irmãos, esse não é o discipulado com o Cristo vivo dentro de nós. Cristo vivo, Cristo santificado é o discipulado que está pegado a Cristo, que tem a ver com a cruz de Cristo. Aleluia. Então discipulado é compromisso com Cristo. Diga, discipulado é compromisso com Cristo. Então discipulado sem Jesus Cristo é uma convicção humana. Não sei nem dizer o que é. É seguir um bom caminho. Segue a palavra para ser feliz. Não existe cristianismo sem relacionamento com o Cristo vivo. Não existe, irmão, conhecimento sem Cristo estar santificado dentro de mim, sem eu viver Cristo, sem eu viver para Cristo. Por isso que Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Discipulado é Cristo vivo dentro de nós. É Ele ordenando, é Ele dando espaço, é Ele dirigindo, é Ele falando, é Ele dizendo, é Ele orientando. Aleluia! Vamos ler Lucas capítulo 9. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós profetizamos que esse ano nosso coração seria uma boa terra, para ouvir, compreender a palavra e dar muitos frutos. Vamos analisar aqui Lucas capítulo 9, versículo 57 a seguir. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. Jesus dizendo: segue-me. Mas ele não fez como o publicano, mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos analisar. O primeiro discípulo, o Senhor chamou ou ele se ofereceu? E aconteceu, vamos rever. E aconteceu que indo ele, vou ler bem devagar, os jovens me acompanham, os adolescentes na Bíblia. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um. E disse um quem? Um discípulo, alguém querendo ser discípulo: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então o Senhor não chama, o discípulo se oferece. Ou seja, ele não tem a experiência do chamado. Não ardeu no coração dele aquela palavra.
Pode ser que ele teve uma reação por emoção, ou porque o outro foi e ele quis ir também. Quem está entendendo isso aqui? Porque quando você tem a experiência do chamado, o chamado arde no teu coração. Quando eu levantei as mãos para Jesus, eu nunca imaginei isso, porque eu não conseguia ficar dentro da igreja. Eu andava só a misericórdia. Enquanto não fechava os botiquinhos, a adega de Vila dos Netos, eu não ia para casa. Mas quando eu vi o chamado de Deus na minha vida, eu levantei e fui à frente, nem imaginei, nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só estava de joelho prostrado, porque o chamado foi mais forte do que as minhas convicções. Mas esse discípulo aqui, ele não ouve o chamado, ele se oferece para seguir Jesus. Então a resposta de Jesus o adverte, né, aquele entusiasmo de que ele não sabe o que está fazendo. Tem gente que levanta as mãos, tem gente que vai à frente e não sabe o que está fazendo, porque não recebeu o chamado, não recebeu aquela convicção. Aleluia! E ninguém pode desejar isso por escolha própria. Ninguém pode chamar a si mesmo de Jesus, e as suas palavras ficaram sem resposta. Mas quando é o próprio Jesus que chama, diga, mas quando é o próprio Jesus que chama, ele constrói a ponte que transpõe a vida anterior para uma vida nova. Quando você se chama, quando você vai, porque o outro foi, porque você, aleluia, acha bonitinho, você não consegue romper com o mundo, você não consegue romper com as velhas práticas, você não consegue romper com a velha criatura. Mas quando é Jesus que te chama, ele próprio produz a regeneração, ele próprio produz esse rompimento com o mundo. Por isso a dificuldade de você ver pessoas que continuam fazendo a mesma coisa, e você fala e fala e fala, porque não houve um rompimento, não houve uma convicção, não houve um chamado, não houve uma mudança promovida pelo próprio Cristo que o chamou. Jesus promove essa ponte. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia! Então Jesus, irmão, transpõe toda a dificuldade. É Ele, diga, Jesus, que garante o discipulado. Porque nós não conseguimos nos mudar, irmãos. Você não consegue largar cigarro por você mesmo, não consegue largar bebida por você mesmo. Quando você vê, você já largou, porque foi o Espírito Santo, foi o chamado, foi o próprio Cristo que te regenerou. Você pode dizer graças a Deus? E o segundo, o primeiro se ofereceu, e o segundo, e disse o outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então ele quer enterrar o pai antes de seguir Jesus, ou seja, ele quer seguir a lei humana, ele quer seguir as suas convicções. Só então poderá seguir Jesus. Após o chamado de Jesus, as regras não são mais minhas. Após o chamado de Jesus, já não é mais o que eu quero. Após o chamado de Jesus, quem dá a regra agora, quem dá as regras são Ele. Quem ordena agora que tem que fazer é Ele. Aleluia, Ele deveria obedecer e seguir Jesus. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que Ele faz um argumento. Então após o chamado Ele quer dar agora as regras. Mas as regras é Jesus. Jesus é superior às leis humanas. Após obedecer o chamado, nós temos que obedecer a sua palavra e seguir. Já não cabe mais questionamento por parte do discípulo. Você pode levantar as mãos e glorificar o Senhor? Não cabe mais o discípulo contestar e dizer para Jesus o que deve ser feito ou não. E o terceiro discípulo, e diz também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Então o terceiro discípulo entende o discipulado como um programa de vida para ele mesmo. Ele quer seguir, porém ele cria ele próprio as condições também para o discipulado.
Tem pessoas que é assim, não, eu vou até seguir Jesus, mas primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou acertar aqui, primeiro eu vou corrigir aqui. Tu não vai corrigir nada, quem vai corrigir tudo na tua vida é Jesus. Se você esperar seguir Jesus para querer corrigir, para querer consertar, para fazer alguma coisa pela tua força, você nunca vai seguir Jesus. Irmãos, obedece Jesus, deixa Ele trabalhar, Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai cuidar da tua casa. É só obedecer. É só obedecer, Jesus faz tudo. Mas a gente quer dar regras. Jesus, eu vou até te servir, pastor, eu vou até servir, mas espera um pouquinho, eu tenho que ajeitar aqui, eu tenho que ajeitar ali. Irmãos, você não vai seguir, o diabo não vai deixar. O discípulo tem que se levantar e seguir, e deixa Jesus trabalhar. Você pode glorificar o nome do Senhor? Quantos discípulos entendem isso, irmãos? Enquanto nós não entendermos isso, lembra do jovem rico? Jesus falou, que ele falou, bom mestre, o que eu posso fazer para ter vida eterna? Ele queria Jesus como mestre. E aí ele falou, Jesus falou, tem que obedecer os mandamentos? Ele falou, todos. Então falta praticar. Jesus falou, vende tudo que você tem, dá aos pobres, siga-me. Era só obedecer. Nós não temos que questionar, tem coisas que parecem difícil, mas nós vamos aprender sobre a cruz. A cruz só é difícil até quando nós decidimos carregá-la. Depois que você começa a carregar, a graça te alcança e você leva e nem sente. Mas até romper, até tomar essa decisão é uma luta, é uma batalha espiritual. Se aquele jovem decide seguir Jesus, Jesus ia, irmão, Jesus era capaz de dar 100 vezes mais para ele. Quem crê nisso? Jesus estava apenas provando o coração dele. Quando você abre mão por Jesus, a gente não tem noção do que Jesus faz por nós. Aleluia! E aquele jovem se despediu triste da presença de Jesus, não aceitou o discipulado para ele, não aceitou as condições impostas por Jesus. E todas as vezes que tomamos essa posição de não aceitar tudo que Jesus determina, fica claro nesse momento que o discipulado deixa de ser discipulado para transformar num programa humano. É aquele que só quer Jesus como mestre. Tem gente que só quer ouvir uma boa palavra, só quer ouvir um bom estudo e mais nada. Mais nada. O que lhe importa, pastor, foi uma bênção, a pregação foi uma bênção, o estudo foi uma bênção, e a tua vida mudou em quê? O que nós vamos fazer quando sair dessa porta para fora? O que vai definir nosso discipulado é as nossas ações, as nossas atitudes. Tem crente de 10, 20, 30 anos que não muda a atitude. A doutrina, eu escutei o pastor Osiel Gomes, né? Ele estava falando, o evangelista colocou um vídeo. A doutrina não entra no coração, não é isso? Quando a doutrina não entra no coração, irmão, não adianta. Nós falamos aqui no dia 31 sobre o semeador e sobre o tipo de terra. A palavra é poderosa, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que ela é mais eficaz do que a espada de dois gumes, é a única que vai entre alma e espírito, junto e medula. A palavra é poderosa, mas depende do coração, depende da terra. Se a terra estiver cheia de espinho, a palavra não tem efeito nenhum. Se o coração estiver cheio de pedras, pedregais, a palavra também não tem efeito nenhum. Tem crente que entra com o coração duro e sai com o coração duro. Eu tenho até medo quando vejo os dois crentes conversando, porque eu sei que um é murmurador, e junto com o outro só vai sair murmuração. Tem crente que já sabe, se parar para conversar com ele é só murmuração. Coração duro, coração cheio de pedra. Nesse ano 2022, pelo amor de Deus, limpa o teu coração para ser uma boa terra. A palavra vai fazer efeito, para frutificar a tua vida, para ter uma mudança. Até quando a palavra vai bater na pedra, não cria raiz, aí quando vem o dia de angústia, sai da presença do Senhor, porque a palavra não consegue ter raiz, está na pedra. Espinho são as coisas desse mundo, sufoca o crente, irmãos. Crente cheio do mundo, só vê jogo de futebol, só fala dobrinha, só vê Netflix,
invoca a palavra. Aleluia, Deus. Que é o conselho, limpa o teu coração. Tira essa mágoa. Tira as mágoas esse ano. Tira a raiz da amargura. Levanta a tua mão para que a palavra venha entrar e produzir frutos. Aleluia! 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 Até uma criança pregando que tem o coração puro recebe. Pode ser um analfabeto, falar um versículo bíblico, recebe. Aleluia! Então a questão não é o pregador, porque a semente é boa, irmão. Não se relaciona ao pregador, se relaciona à semente. A semente é boa, o problema é a terra. Aleluia! Quantos discípulos entendem isso? Esse ano é ano da igreja limpar o coração. Quando nós tomamos essa posição, irmão, de aceitar aquilo que Jesus determina, fica tudo mais fácil. Aleluia! Não existe adoração de entusiasmo. Não existe oba-oba, irmão. Tem igreja que é tudo preto, apaga tudo, jovem pulando, se rasgando. Mas cadê a palavra? Cadê o conteúdo? Cadê o discipulado? Aleluia! O discipulado não é o que nós julgamos ser bom para seguir, mas o que Jesus julga ser bom para nós seguir. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele